É uma alegria e uma honra imensa para mim estar aqui mais uma vez participando da Romaria das Histórias, a convite da querida Silvana Flor. Desta vez, abordando o tema, o resgate da oralidade nos caminhos de Câmara Cascudo. Câmara Cascudo foi um provinciano incurável. De sua terra natal nunca quis sair. Recusou diversos convites. Ser membro da Academia Brasileira de Letras, ser senador a convite de Getúlio Vargas, ser o primeiro reitor da Universidade de Brasília a convite de Juscelino Kubitschek. Ficou aqui e aqui se dedicou ao estudo do folclore e construiu uma obra que ultrapassou as fronteiras do estado e até mesmo do Brasil. Nascido em Natal, a 30 de dezembro de 1898, aprendeu a ler sozinho, aos 6 anos, com a revista Tico Tico. Mas a oralidade já fazia parte de sua vida e tinha um papel muito especial. Indo ao sertão passar férias, tanto do Rio Grande do Norte quanto da Paraíba, se deslumbrou com o imaginário popular. O aboio, o vaqueiro, a cantoria de viola, as lendas, os mitos, as superstições, o lobisomem, a mula sem cabeça, tudo isso despertou naquela criança tão curiosa a pergunta, várias perguntas. Por quê? Como? De onde vem isso? Quais as origens? E na busca dessas origens, ele se debruça sobre o estudo do folclore, entendido por ele como cultura popular. Não uma cultura acessória, nem uma cultura inferior à cultura letrada, mas a cultura essencial, a mais importante, a base. Nessa busca de origens, a tradição oral sempre desempenhou um papel muito importante. Além da busca em referência bibliográfica, em livros, a oralidade sempre foi para Cascudo uma fonte de pesquisa importantíssima. E aí entram os contadores de história. Fabião das Queimadas, as amas da sua casa, a mãe, o pai, os avós, as tias, depois os filhos, depois os netos, desempenham um papel importante como fonte de pesquisa, transmissor dessa oralidade. Dentro de sua obra, a gente pode citar alguns títulos cuja oralidade estão presentes de uma forma muito maior. O primeiro que a gente pode destacar é o Vaqueiros e Cantadores, uma obra escrita em 1939, que tem como tema principal o folclore poético do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Ceará, e é considerada a primeira obra folclórica de Cascudo, de Câmara Cascudo. Ele diz: reúno neste livro 15 anos de minha vida, notas, leituras, observações, tudo compendiei, pensando um dia neste Vaqueiro Cantadores. O material foi colhido diretamente na memória de uma infância sertaneja, despreocupada e livre. Os livros, opúsculos, manuscritos, confidências, o que mais se passou posteriormente, vieram reforçar, retocando o instantâneo que meus olhos meninos haviam fixado. É o que fielmente se continha em minha alma, dou fé. Depois, uma obra também cuja oralidade aparece muito presente, são os contos tradicionais do Brasil. Aqui ele recolhe 100 contos, também todos da tradição oral, divididos em seções, e diz que, para todos nós, o conto é o primeiro leite intelectual, os primeiros heróis, as primeiras cismas, os primeiros sonhos, os movimentos de solidariedade, amor, ódio, compaixão, vêm com as histórias fabulosas, ouvidas na infância. Outra obra muito importante é o Literatura Oral no Brasil. Nesse, a definição de literatura oral, ele amplia essa definição, não apenas para provérbios, para o que se fala, para locuções, mas, segundo a sua análise, todos os autos populares, danças dramáticas, as jornadas dos pastoris, as louvações das lapinhas, chegança, bumba meu boi, fandango, o mundo sonoro e policolor dos reisados, resistindo numa figura, num verso, num desenho coreográfico, são os elementos vivos da literatura oral. Aqui está a literatura de cordel, presente aqui, junto de todos os autos dramáticos e todas as manifestações populares que são transmitidas através da oralidade. Outras duas obras
também falam muito sobre o tema, que são locuções tradicionais do Brasil e coisas que o povo diz. Nas locuções, ele vai falar sobre as origens justamente das expressões populares, que são tão faladas por nós brasileiros. E qual a origem disso? Macaco não olha o rabo, coma sal com ele, são outros 500. É de tirar o chapéu, escuro como um prego, passou-lhe a mão na cabeça, fazer sopa. E todas essas expressões que estão aqui nessa obra, ele busca definir e buscar as origens mais remotas que estão aqui. Coisas que o Povo Diz, também é outro livro cujas expressões são ressaltadas, e ele fala que a voz do povo é a voz de Deus. Eu acho que aqui está sucintamente a maior importância que ele dá à oralidade, na hora que ele diz que o povo é a sabedoria maior que está retratado aqui nessa obra. Além de tudo isso, eu quero falar também um pouco sobre o Câmara Cascudo pai e avô, que também usava a oralidade muito na sua vida diária, seja conversando com visitantes que vinham à sua casa, seja no seu reduto familiar com nós. Poucas pessoas sabem que ele ficou surdo depois que retornou da viagem à África, em 63. Então eu, particularmente, neta, não me lembro de vovô escutando. Mas isso nunca o impediu de manter uma conversação muito fluida com todos nós. Ele não se dava bem com aparelho auditivo. Ele tentou usar, mas nunca se adaptou. Aparelho auditivo não utilizava. E com nós, em casa, família, ele não precisava. Ele simplesmente entendia labialmente tudo que a gente estava dizendo e assim a gente se comunicava de uma forma muito fluida. Os visitantes, quando vinham aqui, anotavam no papel a pergunta para ele e ele respondia essas perguntas. Então, foi no dizer de uma criança, quando eu estive numa escola aqui em Natal, perguntei quem era Câmara Cascudo, ela me respondeu, no alto da sua sabedoria de 4 anos, que era o contador de história, era o homem que tinha contado as histórias. Então, o que fez ele a vida toda? Contou as histórias, e as histórias que nos definem como brasileiros, nos definem como um povo, do qual a gente tem que ter muito orgulho. A ele eu rendo todas as minhas homenagens e dedico minha vida a essa missão de preservar e difundir uma obra e um legado fenomenal, inimaginável para a cultura brasileira. Muito obrigada.